Boa tarde, Boa Fernanda. Doutora tarde, Fernanda Mar, doutora Marildo, tudo bom? tudo bem com você aí? Tudo bem. Primeiro quero desejar uma feliz Páscoa aí para você, toda a família, para o pessoal que está nos assistindo, né? Hoje é um dia de bastante comemoração, né? Um dia bastante familiar. Quero desejar e agradecer esse convite aí, né? Para a gente fazer a live de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar fazendo essa live com você. Também desejar a todos que estão nos assistindo, a você e toda a sua família, uma feliz Páscoa. E tem uma notícia boa, viu, Fernanda? Para todos que estão nos assistindo, inclusive para você. Ah, Você é? sabe o Quero que saber é? aí da novidade. Ah. Jesus está vivo, Ele está entre nós. Amém. Para É isso nossa mesmo. alegria. Amém. É isso mesmo. E Amém. hoje a gente comemora Então, essa ressurreição. para todos nós aí, vamos comemorar, porque Jesus está vivo, Ele está entre nós. Então, essa é a vantagem, é a virtude nossa aí, a boa notícia que nós temos aí dessa Páscoa é saber que Jesus está vivo. Então, a todos aí, uma feliz Páscoa. Amém. Fernanda, desejar a você aí, né, falar que ter você aqui hoje, nessa tarde de domingo, é muito prazeroso. Você sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, né, pela luta que você tem em prol do segmento leiteiro no Brasil. Você é uma grande escritora e eu gostaria depois que você fizesse a sua autoapresentação aí para o pessoal e falar um pouquinho da sua história de luta aí em prol do agro, né? E o que você tem feito aí para poder ajudar esses pequenos tiradores de leite do todo o Brasil. Tá certo. Bom, eu vou me apresentar aqui rapidamente, mas eu vou contar em conjunto como é que foi a trajetória minha dentro do Você é agro. filha de tirador de Sou leite, né? filha de tirador de leite, né? E aí a gente vai. Cresci na fazenda, né? Meu pai comprou a fazenda no ano em que eu nasci. E a gente, todo final de semana, fazenda. Então eu fui criada no meio. Inclusive aqui hoje, né, estou aqui com o quadro da fazenda aqui no fundo, que é uma fazenda que tem a atividade leiteira como cargo-chefe também, né, além da soja, milho e feijão. E a minha trajetória foi o seguinte, comecei a ir com meu pai para a fazenda, né, e me encantei pela atividade. Só que a minha formação é em direito, eu sou advogada. E aí eu fui identificando na atividade o que estava fora de como funciona a atividade. Então eu enxerguei como era o contrato, como é que funcionava a atividade dentro e fora, que a gente fala dentro e fora da porteira, e quis entender o mecanismo da cadeia. E eu percebi que era uma coisa muito enorme e que estava bastante descontorcida, né? Havia um certo desequilíbrio ali em desfavor do produtor rural, inclusive a forma como operacionaliza a compra e venda do leite. E aí eu conversei com meu pai, eu queria estudar mais a fundo essa questão e resolvi partir para Portugal. E aí, em Portugal, eu fiz um mestrado na Universidade de Coimbra e quis entender outras cadeias, né, da agropecuária, né, e tudo. E aí eu fui tentar entender onde estava mais organizado. E aí me deparei com a cotonicultura brasileira. Então, eu tenho aqui um primeiro livro publicado sobre a história do algodão, né, e escrevi sobre o processo da Organização Mundial do Comércio, da disputa do contencioso entre o Brasil e os Estados Unidos, e levei esse trabalho para a Universidade de Coimbra. E aí as coisas foram evoluindo e eu percebi a cadeia do algodão muito organizada quando compara com a cadeia leiteira, né? Então, assim, a forma de venda, a estrutura deles mesmo. E aí avancei para o doutorado, que eu acho que o leite é uma coisa mais complexa, né? Uma cadeia mais complexa. E aí eu fui estudar o contrato lácteo no meu doutorado na Universidade de Lisboa. Então eu estou hoje trabalhando na tese, nas escritas desse trabalho, né? Fazendo as pesquisas científicas e avançando aí. Já fiz uma primeira
no primeiro ano de doutorado, um trabalho sobre a agência, né, o problema de agência entre o produtor de leite e o laticínio, e venho agora desenvolvendo a minha tese de doutorado nessa questão desse desequilíbrio entre o produtor rural, né, o produtor de leite, e a venda, essa venda entre ele e a indústria. E durante a pandemia da Covid-19, meu pai me pediu que eu fizesse um trabalho, uma pesquisa sobre a questão da questão do abandono rural, desigualdade tributária, e aí eu lancei dentro do agro, escrevi esse segundo livro aqui, né, que é até o livro que a gente vai lançar aí na... Esse tema me agrada muito, viu, Fernanda? Esse abandono da atividade rural. Eu venho falando muito que nós estamos sofrendo com isso, com a monocultura, né? Essa centralização na cultura da soja e do milho, e isso vem fazendo com que exista um êxodo rural muito grande. Exatamente. Eu acho que a verdadeira reforma agrária hoje, para os políticos que estão se iniciando no governo, é manter os pequenos produtores na sua atividade nas fazendas, porque evitar com que esses produtores rurais vá para a cidade, porque hoje é um número muito grande de pequenos produtores que estão migrando para as cidades, e vão para a cidade, eles não têm atividade, eles não têm profissão. Então isso é uma preocupação muito grande. Eu acho que a preocupação desses governantes que estão chegando, que estão aí, os deputados federais, estaduais, governadores, senadores, manter esses pequenos produtores na atividade. E a atividade leiteira é muito importante para isso, porque senão nós vamos ter um índice de desemprego muito grande. Com essa monocultura, nós vamos fazer com que a agricultura, daqui a pouco, ela vai fazer com que os pequenos produtores vão assumir ali em volta das cidades. E é eles que geram o movimento financeiro na cidade. Porque o grande agricultor, ele não consome na cidade, são o pessoal do leite. Então essa bandeira que você defende, escrevendo nesse livro aí, é uma bandeira que eu também defendo muito. Eu acho que é uma saída, porque o leite é um grande empregador, é uma indústria que está presente em todos os municípios brasileiros. E é a atividade que mais emprega em constância também, né? Porque a gente sabe que tem aí safra e entre safra, e as pessoas são contratadas para atividades de safra e entre safra. E nem sempre elas são contratadas o ano inteiro. E a atividade leiteira emprega o ano todo, todos os dias do ano. Emprega, rentabiliza bem aquele que tem pouca escolaridade. E o que é mais importante, né? O que é mais importante, rentabiliza bem aquele que tem pouca escolaridade e está na fazenda. Porque na fazenda ele emprega praticamente todos os seus familiares ali. Então eu acho a pecuária leiteira muito interessante. Inclusive nesse livro seu aí, eu acho que esse tema é muito interessante, porque o mais importante as pessoas ficam falando, tem que fazer a reforma agrária. A verdadeira reforma agrária é manter o pessoal que está sentado lá, evitar com que eles venham para a cidade. Porque senão daqui a pouco nós vamos ter um desemprego altíssimo, e já está muito alto, né? Nós vivemos um momento hoje que o país vive um dos maiores desempregos, né, da história do nosso país. Então nós precisamos mostrar que o leite é um grande empregador, é a única indústria que está presente em todos os municípios brasileiros. Exatamente, e é interessante assim, a forma com que a gente se conheceu, se conectou, né? Que foi através do desafio do leite, que foi pelo leite, né? E a história desse livro, ela traz um pouco a verdade sobre o segmento que o senhor já está fazendo, que é a questão da organização, do produtor não continuar mais dentro do processo da cadeia. Na forma com que ele esteve, ele tem que fazer essa mudança, porque senão ele não consegue continuar na atividade. E o que foi a pergunta que é chave desse livro aqui? O que me chamou a atenção foi a quantidade de abandono rural, principalmente depois da pandemia da Covid-19. Então eu trouxe uma pergunta para estudar. Qual foi a pergunta? A carga tributária, a tributação em si, ela interfere e ela contribui para o aumento do abandono rural? E aí, no desenvolver do livro, eu trago as questões, também trago qual que é um dos maiores problemas do produtor rural fechar a porteira, que é também a não organização, né? Isso é um trabalho bastante dificultoso na fazenda, porque muita gente não faz a gestão, não só administrativa, mas a gestão financeira e tributária também.
não faz esse acompanhamento. E são pessoas, como o senhor, por exemplo, que está na atividade já há muitos anos, que empreende, que está ali fazendo todo dia a questão acontecer, que está trabalhando ali com a genética, é que, de fato, faz o negócio acontecer mesmo. E o produtor de leite, de soja, de milho, de feijão, de cana-de-açúcar, de algodão eu falo que a cadeia está mais organizada, mas esse produtor, se ele não fizer esse movimento de dar esse passo, ele não vai conseguir continuar na atividade. E o senhor é um exemplo, né? Fernanda, quando você vê o sucesso que está tendo aí na agricultura, né, com relação ao milho e à soja, né, onde se empregaram uma tecnologia muito evoluída, o problema maior nesse país começa por um problema cultural, né, porque o pequeno produtor ele não tem informação de como ele deve investir em tecnologia. E quando tem a tecnologia, ele entende que acha que a tecnologia é inacessível a ele. Acha que está assim, não está ao alcance dele. Muito pelo contrário, está assim. O que nós precisamos é nos unir todo mundo e levar essa tecnologia ao pequeno produtor. Só para vocês terem um conhecimento. Um animal, uma vaca leiteira, ela é muito mais rentável do que a soja por hectare. O problema é porque é o seguinte, o que falta é tecnologia. O que nós precisamos levar para as pessoas é tecnologia. Eu entendo que o seu livro é um livro muito interessante. O seu livro mostra um pouquinho do que as pessoas precisam procurar. Né? Da verdade, exatamente. Buscar a tecnologia. Eu acho que o caminho é esse, porque hoje tem muitas pessoas que estão deixando as suas propriedades. Ao passo que depois do Covid era para ser o contrário, porque muitas pessoas da cidade migraram para as fazendas, buscando uma melhor qualidade de vida. E as pessoas que estão na fazenda estão migrando para a cidade, estão invertendo. Por que isso, essa inversão de valores? É porque é o seguinte, a pecuária leiteira está extremamente prejudicada com relação ao crescimento desenfreado que existe hoje em cima da monocultura da soja e do milho. Eu sou favorável, eu acho maravilhoso, é o principal produto brasileiro, nós temos que ter, mas o Brasil é um país muito rico. O Brasil, eu brinco que é o seguinte, você plantar uma nota de 50 ali, ela nasce de 100 no outro dia. Quer dizer, o país é um país tem muita riqueza. Então, nós temos uma diversidade na agricultura que nós podemos plantar. Nós temos uva do Cerrado, temos vários trigo do Cerrado, temos um monte de alternativas que hoje nós não podemos ficar centralizados nisso. Então, eu acho o seu livro muito interessante defendendo essa questão da pecuária leiteira no Brasil, porque eu sou da atividade leiteira há muito tempo. Hoje eu vendo genética, eu vejo outros países do mundo inteiro vindo buscar genética aqui na Estância Tamboril, né? Buscando genética aqui na Estância Tamboril, e eu vejo que os nossos governantes, as pessoas que deveriam se preocupar com isso, não se preocupam, porque precisamos pegar isso e colocar na mão do pequeno produtor. Tem que existir um programa, o governo tem que elaborar um programa para poder fazer com que essa tecnologia chega no pequeno produtor, porque essa é a verdadeira reforma agrária, tá? É manter os que estão lá. Se o governo conseguir manter os pequenos produtores que estão lá, ele não precisa se preocupar em levar os que estão fora, porque aos poucos ele vai se encaixando essas pessoas que estão fora e a reforma agrária acontece naturalmente, né? E eu acho que é muito preocupante o que existe hoje de concentração de terra nas mãos dos grandes produtores aí, e cada dia estão maiores, isso aí é muito preocupante. Uma das questões que eu verifiquei durante os meus estudos, Marildo, da questão da tese de doutorado, é exatamente essa diferença gritante, né, de crescimento favorável para os maiores e os menores produtores deixados para lá, né, digamos assim. É um contrato em que o produtor rural familiar, ele já compra, por exemplo, vamos pegar aí o custo de produção de um produtor menor e um maior. Um produtor que produz mais, ele consegue reduzir o custo de produção dele. E o produtor rural que produz menos quantidade de leite, por exemplo, o custo de produção dele é maior. E na baliza dessa questão da formulação da precificação do litro de leite,
não tem o custo de produção. Não se coloca o custo de produção na fórmula. Então, o erro já começa aí, nessa questão. Né? Fernanda, fala, é bíblico, né? Fala, seja fiéis nas pequenas coisas, porque nelas está a sua força. Uhum. E eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com os grandes produtores, os pequenos estão sendo deixados de lado, né? E é bíblico, fala lá, quem não cuida do pouco, não cuida do muito, né? Então, nós temos que cuidar dos poucos, dos pequenos, porque ninguém nasceu grande. Todos nós nascemos pequenininho ali, com 2 quilos, 3 quilos ali, no máximo, 700, 800, e crescemos. Crescemos fisicamente, crescemos intelectualmente, crescemos materialmente. Mas hoje, nós estamos vivendo um momento no país que é muito complicado. As pessoas estão muito preocupadas com o ter e esquecem do ser. Nós estamos esquecendo do ser humano pequeno, do ser humano marginalizado, né, que está sendo abandonado. Nós passamos por um momento aí onde as pessoas estão sendo colocadas assim como se fosse um objeto, né? Estão sendo tratados como se fosse um objeto. E nós temos que mudar isso, Fernanda. Mudando um pouco aí agora, voltando um pouco para... Nós estamos vivendo um momento que é o seguinte, as pessoas hoje, o que está matando as pessoas hoje é a questão hoje espiritual. As pessoas hoje estão pobres espiritualmente. Falta no nosso país espiritualidade e educação. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a questão da educação hoje, os pais terceirizam a educação, falam, meu filho vai para a melhor escola e vai lá e joga lá e acha que ali vai resolver o problema. Eu acho que não é por aí, né? Eu acho que nós não podemos fazer isso. Então, hoje nós estamos terceirizando tudo. Os pais estão terceirizando tudo e acham. Agora, se de repente, não, joga para o pastor vai resolver, o padre vai resolver. Não, nós temos que começar a mudar, a pensar diferente. Inclusive, eu acho que tem que começar, eu estou falando da questão do produtor, do pequeno produtor rural. Acho que o Desafio do Leite pediu para participar, o Instagram do Desafio do Leite. Vê se ele pediu aí para... Vou aceitar ele aqui. Tá conosco. Desafio do Leite. Eu trouxe até o... Ah, tá. O doutor Gabriel Rudá, até para falar para a gente um pouquinho sobre essa questão que nós estamos hoje, doutora Marilda, fazendo um trabalho de garimpo mesmo, assim, com o pequeno produtor, né? Para ele ter condições de participar e de concorrer de uma forma justa e equilibrada dentro da cadeia como um todo. E aí, o doutor Gabriel Rudá, ele é um advogado tributarista, ele é especialista nessa questão de administração de gestão financeira e tributária, né, dentro do nicho. Estamos estudando o contrato e, mais uma vez, eu trago que essa questão aqui do livro, que o senhor hoje é um grande exemplo para a gente, até pela história que a gente lê do senhor, né? Eu, particularmente, estive no lançamento do seu livro. Deixa o senhor falar. Tá bom. E aí, você pode falar que eu sou mais velho, mas não precisa lembrar toda hora. Tá bom, acho que é questão de educação isso aqui. Então, eu trago um pouco dessa parte e o doutor Gabriel, ele faz a apresentação desse livro como um todo, exatamente chamando a atenção do pequeno produtor que quer crescer. Então, eu queria que ele pontuasse para a gente, assim, de forma... bastante objetiva, de uma linguagem que o produtor rural consiga entender, né? O quanto é importante essa de se fazer a gestão administrativa, financeira e acompanhar toda essa questão tributária também. Antes do doutor entrar, primeiramente, doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui, participando conosco. Eu já te conheço, já sei um pouco da sua história. Sabe, eu sei o quanto você é expressivo para o segmento da pecuária, segmento da advocacia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Mandar um abraço para o meu amigo, para o meu primo, família que eu tenho muito orgulho de fazer parte, que é a família Pires, o Eliomar Pires, que está nos assistindo aí agora nesse momento.
Eu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo, que mandem mensagem aí, que a gente vai mencionando o nome de cada um deles aí. Boa tarde a todos aí. Amarildo, obrigado aí pelo convite, né? Agradeço aí a oportunidade de falar um pouco aqui ao lado da doutora Fernanda. E acho que até o questionamento que ela trouxe vai de encontro, né? Vai ao encontro, na verdade, do que o senhor coloca no livro, né? Justamente o caminhar pensando no futuro, né? Acho que assim, se preparar, entender, né? Hoje a gente vê muitos investimentos em máquinas, em etc. E a gente talvez não vê tanto uma relação do produtor, às vezes, com a gestão ali de suas contas, a própria gestão financeira e tributária, né, que normalmente ela é terceirizada para o contador. Né, como o senhor falou, né, a gente tende a terceirizar um pouco a nossa responsabilidade, e o que a gente tem visto, né, em alguns casos, é essa terceirização também. Às vezes o produtor não se vê... É uma área não muito atrativa, né? Assim, muito diferente do que ele faz no dia a dia dele. Então, acaba que, por um efeito prático, ele acaba terceirizando, né? Esse entendimento, essa responsabilidade, né? Que é o que a gente tem acompanhado. E no seu livro, né, acho que fica bem clara a importância, né, de estar pensando à frente. Né? O senhor começou em 2008, né, com um alqueire e uma cabeça de gato. Né? Ó, você deu o livro mesmo, tá hein? E veio investindo, como o senhor trouxe, né? Não investindo no presente, mas investindo no futuro. Né? Então, passou a investir em genética e hoje, né, graças a esse mindset, né, tem uma fazenda super estruturada, né, é hoje uma referência, né? Produz gado, leite, né? Produz genética, né? Então, assim, isso tudo devido a esse cuidado, né, com o planejamento. Né? E hoje o que a gente traz também, o planejamento, não só o planejamento na atividade fim, mas também no meio. E aí a gente entra com o aspecto tributário. Né? E aí trazendo até um exemplo, que eu acho que é algo que está muito em voga, né, dentre os produtores em âmbito nacional, é a questão da holding, né? Muito se fala holding, 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 mas eu acho, né, assim, pelo que a gente tem visto, nem todos ainda estão preparados para holding. Né? Eu acho que, assim, primeiro ele deve ter um olhar mais crítico para o próprio negócio, né? Desenvolver, se estruturar e ver se de fato é o momento, né, de ter uma holding. E não só isso, de dar um passo a mais, né? O senhor trouxe também agora há pouco a questão da monocultura, né? Soja e milho. Soja e milho são duas culturas que hoje contam com um incentivo fiscal. E aí a gente tem um pouco de incentivo, de fato, da produção, né, dessas culturas, porque hoje é mais barato, né? Assim, em termos fiscais, não tratando diretamente dos custos de produção, mas em termos fiscais ele é mais econômico, né, produzir. Né, e ter a rentabilização desse produto. E talvez, né, como o senhor trouxe, talvez a gente deveria encontrar, né, o nosso sistema tributário, encontrar uma forma de incentivar as outras culturas. Né, senão a gente, de fato, vai ter um caminho muito tendencioso, né, a essas monoculturas e fazendas cada vez maiores. Né, então, os produtores menores, né, com o seu custo maior em relação ao que produz, vão acabar perdendo espaço e a gente vai seguir essa tendência, né, de sempre ter um produtor maior sempre crescendo e o produtor menor dentro daquela dificuldade e talvez até perdendo o seu espaço ali. Né? Doutor, respondendo um pouco as pessoas que estão mandando mensagem, como adquire o livro, O Mestre das Conquistas, que é esse aqui, eu quero falar para vocês que você pode adquirir pela plataforma Amazon, tem lá no inglês e português. Em todas as livrarias aqui em Goiânia tem também, e também temos também pelo contato, pelo escritório do Mestre das Conquistas que fica em Goiânia. Aquele que quiser, no final, vou dar meu contato, pode manter o contato conosco, que nós vamos encaminhar o livro autografado para essas pessoas. Tá? Eu estou vendo aí que entrou aí muitas pessoas perguntando. Eu gostaria de também que a Fernanda também falasse um pouquinho do livro dela, como as pessoas adquirem esse livro, viu, Fernanda?
Então, esse livro aqui, nós estamos, por enquanto, fazendo um trabalho, né? Nós vamos lançar ele também na Fazenda do Amarildo, né? Em breve aí nós vamos fazer o lançamento dele lá na Fazenda do Amarildo. E a gente fez uma palestra... Exatamente, na Estância Tamboril. A gente fez uma palestra dele em Minas. Vamos agora fazer o lançamento dele na Água Brasília, né? Agora no mês de maio. Vamos na Estância Tamboril fazer o lançamento e daqui a pouco ele está sendo à venda no site, no meu site, www.fernandadiasmarra.com.br. Mandar um abraço para o Tiago, que acabou de entrar aí. Tiago, tem muita gente entrando. Gente, vamos pedir às pessoas aí para que compartilhem o link aí, peça para entrar aí no Instagram do Mestre das Conquistas, cada um comentar aí, nós vamos dobrar a participação das pessoas aí e com certeza vamos bater o recorde aí nessa live de hoje. Vamos nos ajudar, vamos divulgar. E as pessoas que não seguem, ainda não seguem, tanto o Mestre das Conquistas, ou como a Estância Tamboril, ou como a Fernanda, passando a seguir aí agora, gente. A oportunidade é agora. A gente precisa muito de vocês. Nós estamos aí, eu estou começando aí, eu preciso muito. A Bel Kiss entrou aí agora, essa grande mentora, essa mulher maravilhosa que tem um conhecimento muito grande. É uma mulher que roda 5, 6 pratos ao mesmo tempo, ela faz evento no Brasil todo, tá? É uma grande amiga minha. Um abraço, Bel. Parabéns aí por mais esse evento, que eu tenho certeza que deve ter sido um sucesso que você realizou hoje. Eu tenho certeza que a Bel, tudo que ela toca, ela consegue transformar. Então, parabéns a você, Bel, por tudo que você tem transformado aí na vida das pessoas. Pode concluir, Gabriel. Não, eu acredito que eu tenha respondido, assim, eu não sei se eu ainda teria mais algum ponto a crescer quanto assim, a pergunta que foi lançada, né? Eu acho que essa questão eu acho que primeiro, assim, a gente estava até conversando isso agora há pouco, cada um tem que fazer a sua parte, né, Amarildo? Assim como o produtor também, assim como eu acho que dentro a indústria tem que fazer, o Estado tem que fazer. O produtor de leite reclama muito. E quando você reclama, eu falo agora para você, é clamar 2 vezes. Quando você reclama, as coisas não acontecem. Por quê? Quando você reclama, o produtor de leite é a pessoa que mais reclama na vida. Eu jamais vi produtor de leite. Ele levanta cedo mesmo, mas ele reclama. Antes de reclamar, ele tem que saber o custo dele, né? Então a importância de se fazer um custo. O produtor de leite reclama muito e age pouco. Então eu falo para o produtor de leite, vou deixar uma frase para ele. Deixa para trás o que não te leva para frente. Ele deixa a atividade, está errado. Ele tem que deixar. É o que está errado na atividade dele. Ele tem que deixar para trás essas vacas que não dá leite, ficar tirando leite de pedra. Ele tem que deixar para trás o que não te leva para frente. É isso que tem que acontecer. É uma frase que eu gosto de falar, uma frase que é minha que eu falo. Faz isso, que tudo vai acontecer. Sabe? O que acontece é que é o seguinte, produtor de leite, ele fica acreditando que vai ter sorte. Eu vou ter sorte, vai nascer uma vaca que vai dar muito leite. Uma vaca não vai salvar a vida dele. Ele tem que fazer um rebanho. Se ele não tiver um projeto, o mundo mudou. Trabalhar com genética, né, Amarildo? Exatamente, é genética, é tecnologia. Não existe sorte, sabe? Existe inteligência. Enquanto todo mundo achando, é porque deu sorte, não, é porque inteligência, porque aquele cara não estudou, mas ele ficou milionário. Como é que ele ficou? Não, é sorte, não é sorte não, é trabalho. Se você não tiver tendo sucesso, é porque está faltando trabalho. Às vezes até, Amarildo, a questão da percepção também. Acho que a pessoa tem que dentro da atividade, ela tem que perceber primeiro aonde que ela quer chegar. Porque se a gente estiver falando aqui de um produtor rural que vai tirar, sei lá, 500 litros de leite e o foco dele for aquilo dali, a meta dele no final for essa, se ele atingir os 500 litros de leite dia, tá tudo certo. O objetivo dele foi aquele ali. Mas ele também não pode reclamar, né? E partir daí que não consegue crescer. Qual o seu objetivo primeiro dentro da atividade? Fernanda, as pessoas falam assim, o produtor de leite, pequeno produtor de leite é um homem forte, ele acorda 3 horas da manhã, ele luta, e tá lá, e persiste. Muito pelo contrário. Eu acho que é o seguinte, o homem forte usa a inteligência, sabe? O fraco usa a força.
Hoje mudou. Mudou. Antigamente, o cara que era forte usava a força. Hoje mudou. O homem forte hoje é aquele que usa a inteligência. O fraco usa a força, usa os braços. Gente, quem usa força hoje é o animal, para puxar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Não, nós somos homens racionais, nós somos pessoas inteligentes. Então, nós temos que mudar. Nós temos que fazer com que essas pessoas pensem mais. Essa geração de hoje, Fernanda, eu sou uma dessas, ainda faço parte dessa geração, que penso muito. Planejo, penso, sabe? Eu acho que tem que criar estratégia. Esse pessoal de hoje não tem mais esse tipo de estratégia. Eles vieram numa geração muito frágil, uma geração que vai lá no controle remoto, muda de canal. Vai pedir, deu fome, pede no iFood, vem ali a comida. Então, quer dizer, nós temos que mudar. Não é só em algumas atividades, que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte, o homem fraco é aquele que acredita nos braços, na força dos braços. Hoje essa força braçal ela foi para a máquina. Né? Exatamente. Tanto que a gente pode ver a tecnologia aí. Mas tem muitos aí, em algumas profissões, que acham que ele é forte, ele é musculoso. Não, eu sou um homem forte, eu vou vencer pelos meus braços, pela luta. Não, gente, é pela inteligência. Você tem que parar e começar a andar com pessoas que estão voando. Eu sempre falo que a cada 10 pessoas, tem 7 que estão rastejando, 2 estão andando e tem um voando. Você tem que procurar esse cara que está voando para ser diferente. O problema é que nós estamos vivendo um momento, não é isso que eu estou falando, serve para o tirador de leite, isso serve para qualquer outra profissão, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo de outras profissões e precisa entender isso. Por quê? Porque todos nós podemos ter o que quiser. Às vezes o cara fala, mas eu quebrei, eu caí, eu quebrei. Muitos quebraram, só ficaram ricos, milionários. A maioria dos que ficaram milionários é aqueles que quebrou, passou por dificuldade e levantou. Agora, o homem fraco é aquele que cai e não dá conta de levantar. O forte é aquele que levanta. Pô, eu estou enfrentando dificuldade, eu vou levantar e vou à luta. Agora, o fraco, ele cai e fica lá e morre. Sabe? Então, nós temos que mostrar para o produtor de leite, para outros caras de outras profissões, que não adianta. Eu tô cheio de gente hoje. Você vê advogados, médicos que não exercem e que não está bem sucedido, não é ninguém na vida. Você sabe por quê? Porque o cara está morto. Eu sempre falo que assim, o cara tem que ter atitude. Não adianta você ter profissão. O cara acha que, eu formei, eu sou médico, não sei o quê. Se não tiver atitude, não tem nada. Não adianta nada. Não vai ter nada na vida. Eu falo para você, às vezes um vendedor do nada, um vendedor de alguma coisa simples, um cara simples, o cara que começou lá vendendo coisa na rua, vira um milionário. Por quê? Porque ele teve atitude. As pessoas têm que entender que, porque eu vou ter uma profissão. Isso não quer dizer que você vai ter sucesso. O que vai fazer com que você tenha sucesso é atitude. É a atitude de sair daquela posição ali, tirar leite de vaca de 3, 4, 5 litros de leite para vaca de 50 litros de leite. É a atitude de estar plantando milho, que antes era 10 centímetros, para uma espiga de milho hoje já 30 centímetros. Né? Uma espiga de milho que tinha tantos grãos, hoje tem 3 vezes a quantidade de grãos. Então, quer dizer, essa tecnologia, as pessoas têm que ter atitude. E aquele que toma atitude primeiro, sai na frente. O problema que nós estamos vivendo hoje é que as pessoas têm medo de tomar atitude. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas fracas. As pessoas têm conhecimento e não têm atitude, não têm coragem. Por quê? Porque tem uma coisa... Pode falar, Fernanda. Acaba que essa é um pouco da nossa função também, né? Nós estamos estudando aí, acaba que a gente busca esse conhecimento, o que pode mudar, o que pode melhorar, como é que a gente pode ajudar esse produtor a se levantar, como é que a gente pode mostrar para ele que existe esse caminho, que se ele for por esse caminho, vai ser um caminho menos árduo e mais lucrativo. Então, nós temos a gente tem desenvolvido esse papel, né? É por isso que fiz o livro e que ele está numa linguagem bastante simples, né? Escrevi o livro, eu falo que o precursor foi do nascimento desse livro foi o meu pai, que está na atividade há mais de 40 anos, né, que comprou a terra, que passou um pouco da trajetória que o senhor passou também ali, durante todo aquele caminho, né, que a gente lê na internet, inclusive no livro, a sua história que pegou na enxada ali, né, que era pedreiro, né, dentro ali e construiu tudo.
Então, às vezes falta informação. Às vezes é porque é cabeça dura mesmo. Então, nós estamos levar informação, através do seu livro, levando a informação. Agora, o produtor, e aí eu falo que não é só o de leite, é que são todos os médios, porque quem é grande já entendeu o caminho e já seguiu. Agora, o pequeno e o médio, ele está hoje, ele está num gargalo ali. Ele tem que tomar uma decisão. Se ele permanecer no caminho do jeito que ele está, ele vai sair da atividade, ele vai abandonar a atividade. Se ele sentar, replanejar, organizar a fazenda, trabalhar com todas essas questões de administração, a gestão financeira, entender como é que a questão da tributação, se ele é hoje uma pessoa física, como é que ele pode fazer para crescer dentro da pessoa física? Se ele é uma pessoa jurídica, como é que ele pode fazer para crescer dentro dessa pessoa jurídica? Eu acho que esse é o maior ponto, senão ele não vai sobreviver na atividade. Uma vaca hoje, por exemplo, uma média da fazenda, vamos supor aí, sei lá, 35 litros leite dia a média. Se uma vaca estiver produzindo 20, 18, ela já não tem que estar ali. Então ele tem que entender esse custo dele interno, que ele não entende, né, no caso do produtor de leite que eu estou dizendo, e ele tem que procurar, se ele não consegue fazer, ele tem que procurar uma pessoa especializada naquilo e abrir a mente para buscar esse caminho. Olha, aqui a gente não consegue fazer isso, porque eu não tenho estudo suficiente para isso. Então vamos buscar? Então é um pouco desse nosso trabalho. Fernanda, tem muita gente aí interagindo conosco aí, né? Tem aí a Cíntia aí que está mandando mensagem, concordando com o que nós estamos falando aí, falando que há vontade de correr atrás, né? E aí tem o Mário entrou aí agora, o doutor Marcos Brasil, que é uma pessoa que, médico, um cara, um grande homem, presidente da União Mais Médicos, né, aqui de Goiás. Tá aí o doutor Cleibson, que é advogado também. Nós estamos aí com uma audiência muito nobre, viu? Uma audiência muito seleta, e eu fico muito feliz aí dessas pessoas que estão nos acompanhando. Nós temos que agradecer eles aí. Eu espero que todos aí tenham gostado e tá gostando, né, do que a gente está discutindo aqui, né, Gabriel? E vamos mandando mensagem que a gente vai lendo aqui, na medida do possível, o que vocês estão mandando aí para a gente aí. Eu quero dizer para você que o seguinte, quando você falou aí o medo, o produtor de leite, pequeno produtor de leite, tem muito medo. Ele tem muito medo das coisas dar errado, porque ele depende daquilo ali para poder manter a família dele. Então, ele não tem dinheiro, às vezes, para comprar uma genética, para comprar uma alimentação correta para o gado, sabe? Então, eu fico também, eu já passei por isso, já estive na função deles, na pele deles, mas, infelizmente, se não investir, eu tenho uma frase que eu sempre falo comigo, que é o seguinte: nunca compra o presente, porque o presente é próximo do passado. Compra sempre o futuro, que o futuro é muito próximo do presente. Então, quer dizer, é comprar embrião, é comprar tecnologia, é encarar, é andar de farol alto, enxergar lá na frente, né? Planejar, infelizmente, o produtor... né? Planejar, isso tudo é planejado, senão quebra. As pessoas, nós estamos falando aí, às vezes, na questão do pequeno produtor de leite, mas isso serve para muitas profissões, né? Porque hoje tem muita gente que fica contando, esperando a sorte sorrir para eles. Eu vejo sempre as pessoas falar para mim, porque eu estou faltando sorte para mim ganhar dinheiro. Não existe sorte. A sorte não está faltando sorte para você ganhar dinheiro. Está faltando trabalho, está faltando tecnologia, está faltando transpiração, está faltando conhecimento, andar com quem está vencendo, e está faltando Deus. Porque quando você tem Deus com você, você perde o medo. O medo não é coisa de Deus. Deus não quer você com medo. Então as pessoas hoje, e eu sempre falo, sempre que você sabe, que sempre eu comento isso, que existe 3 maiores medos do mundo. O maior medo do mundo é o medo da morte. As pessoas têm medo de morrer, não tem tempo para viver. Fala, não vou fazer isso não, porque eu posso morrer. Não posso comer isso não, porque eu posso morrer. Então essas pessoas desse jeito não tem tempo para viver. Esse então, é um grande medo, inclusive, do produtor, que às vezes, né, que a gente viu o Gabriel falando aí, que nem sempre a hold é o melhor caminho. Mas eu vejo muito, às vezes, com produtores que a gente conversa, Marildo, ele tem medo de que, se organizar a fazenda, ele pode morrer. Pois ele vai viver
É muito mais se ele organizar a lucratividade dele, porque vai ter menos problemas no dia a dia com a fazenda mais organizada. A gente falou do primeiro medo, o medo da morte. O segundo maior medo é o medo da perda. Ah, se eu investir isso e perder a vaca. Ah, se eu fizer isso e perder dinheiro. Esse medo impede você de empreender, de você crescer, de você ser alguma coisa, de você ganhar dinheiro, ou mudar de uma posição A para uma posição B, C, D. É esse medo. Esse medo é terrível, é o segundo maior medo, é o que nós falamos aí, o medo da perda. E o terceiro maior medo, o medo de falar em público. O produtor de leite, coitado, ele tem medo de falar, ele tem medo de se posicionar. Hoje nós estamos vendo aí, não existe uma agremiação unida. A gente encontra assim, tem a soja, tem a ProSoja, que é um presidente. Ah, nós temos aqui, no segmento, nós temos hoje o segmento, nós não temos uma representação forte nos estados, no município, não temos uma representação forte. E, infelizmente, isso é uma verdade e a gente precisa ter, porque o produtor de leite, ele é desunido, o pequeno produtor de leite, ele é ruim de comunicação, ele falta liderança, porque eu sempre falo que é o seguinte, o líder, ele transforma situações. O líder é aquele vendedor de sonho, aquele cara que vende o sonho e daqui a pouco se torna realidade. De tanto ele falar que aquilo é um sonho e não sei o que, de repente aquilo materializa. Agora o produtor de leite ele fala só, tá ruim demais, tá ruim demais, tá ruim demais, tá ruim demais. De repente o negócio materializa ruim mesmo. Eu não tenho tempo, fala em né? Não, fala em bondade que as coisas vão vir em bonância. É isso que acontece. Porque o líder é aquele que vende sonhos, sabe? Aquele cara que é empolgado com a atividade. Se você vai falar do leite, nossa, o leite é maravilhoso, o leite tem isso, o leite é aquilo, o leite ele pode produzir série de alimentos nutricionais, o leite é isso, o leite é aquilo. Aí, de repente, você fala com alguém que é pessimista, vai lá e... Eu sempre falo que o produtor de leite, às vezes ele usa um remédio, que é a língua, para matar o carrapato e mata a vaca. Esse é o problema, viu, Fernando? Ele, às vezes, o remédio, que é a saliva da língua, às vezes é tão forte do produtor de leite, que é para matar o carrapato lá, mata a vaca. E está acontecendo isso, está matando a vaca. Por quê? De tanto ele ficar falando que a atividade é ruim, as pessoas ficam lá com medo, têm medo de entrar na atividade. E sabe? Coisa, e não é ruim. né? Não, a atividade leiteira é extremamente produtiva. Uma vaca leiteira rende muito mais do que a soja por hectare. Isso basta investir em tecnologia, procurar conhecimento, mudar a realidade dele. Entrou aí agora o doutor Eric, médico, meu parceiro, professor é médico, e nós somos rurais, empresário do segmento rural. O cara tem lá a sua fazenda, e ele quer, por exemplo, ele não sabe, ele é médico, ele não sabe como é que lida com isso, ele vai vir aqui, doutor Eric faz parte do curso que vai ser ministrado aqui na fazenda e vai ensinar essas pessoas como fazer uma gestão na fazenda, como ele vai aplicar, os passo a passo, todo passo a passo vai ser aplicado através desses cursos que vai ser ministrada aqui na Estância Tamboril, pelo grupo do Dr. Eric, e juntamente com a parceria que nós estamos formando, Estância Tamboril, a faculdade ao céu aberto. Excelente. O professor Gabriel Rudá queria fazer um comentário aí. Só dando continuidade assim, ao que o doutor Mário está falando, é para a gente poder enxergar o negócio como a gente quer enxergar, né? O copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Problemas a gente sempre vai ter em qualquer área, em qualquer atividade, né? E eu acho que, assim, para quem já começou, o maior passo já foi dado, né? Sair da inércia é a maior dificuldade. Com o negócio andando, né? Ele já está caminhando, então você olhar para ele, né? Com um olhar positivo e buscar as melhorias, né? E não clamar duas vezes, né? Os problemas que existem na atividade, pois eles irão existir independente do seu tamanho. Eu acho que é sempre buscar ter um olhar positivo e melhorar aquilo que, enfim, não está te dando uma rentabilidade esperada ou que está te dando uma dor de cabeça. Enfim, eu acho que é realmente uma questão mais de atitude hoje, né? É isso que eu tenho uma frase que eu sempre falo, está no meu livro, não existe vitória sem dor. E eu falo que é o seguinte, nós da pecuária leiteira estamos sentindo dor há muito tempo. Mas eu falo para você, essa dor, ela pode passar rapidamente.
porque tem mecanismo hoje para aliviar essa dor. Mas, infelizmente, muitos querem sofrer com a dor, sentir dor, ficar ali naquela situação e se sentindo aquela síndrome do vira-lata, achando que ele é um coitadinho. Isso aí não é para mim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho terra, minha terra é pequenininha. Cara, hoje tem tecnologia pra caramba. Hoje nós temos que aumentar a nossa eficiência em pequeno espaço de terra e fazer uma grande produtividade. Isso que mostra. Eu calculo aqui a eficiência da minha fazenda pelo hectare. O quantos animais que eu consigo criar na minha fazenda, produzir genética, produzir embrião, produzir leite no menor espaço de tempo possível. Aí é que está a inteligência que o senhor usou, que teve. A lei da competitividade... O senhor está produzindo aí A2? Exatamente. A lei da competitividade fala que é o seguinte, né, Fernanda? Você tem que ser diferente. E outra, fazer mais com menos e rápido. Essa é a lei da competitividade. Se você não tiver nessa lei, você está fora do mercado. O mundo globalizado é esse, fazer mais com menos e rápido. Fazer o que pode dentro das suas possibilidades. Se você tem uma enxada, você tem que fazer a melhor estrada que tem com essa enxada. Se você não tem uma patroa, você vai fazer com a enxada. Se você não tem um trator, você vai fazer. Então você tem que fazer o melhor dentro das suas possibilidades. O problema é que as pessoas hoje, eu tenho agora, esses dias, eu tenho vivenciado muito aqui na fazenda. Aproveitei 3 dias aqui, tenho acompanhado os meninos aqui. Não, mas isso aqui não tem isso. Eu falei, mas o outro está aqui. Alternativa B. Infelizmente, as pessoas não sabem criar alternativa. Se você mostrar para eles um produto aqui, você mostra para ele uma enxada. Para que serve isso? O cara fala, não, só para carpir. Não, tem 1001 utilidades. O problema é porque é o seguinte, as pessoas hoje pararam de pensar. Pararam de criar alternativas. E eu gosto, você sabe o que é, Fernanda? Eu gosto de inovar. Então, sabe? Era isso que eu queria já colocar aqui. Como que hoje uma pessoa, ou que vai investir nessa área, que está comprando terra, ou que é o sucessor, ou que já está na atividade rural, que vai empreender nessa área, e a gente vê pelas postagens, pela história, sua história, a história da Fazenda Tamboril, da Estância Tamboril, a gente vê o crescimento da fazenda. Como que uma pessoa hoje que quer empreender nessa área, pode ir conhecer a Estância Tamboril? A Estância Tamboril está aberta, né, para visitação, é só ligar aqui conosco, ou então vir nos procurar. Nós estamos aqui no município de Bela Vista de Goiás, a 42 quilômetros de Goiânia. A gente aberto aqui para conhecimento. Eu acho que as pessoas devem vir aqui conhecer o projeto nosso. É um projeto nosso que foi daqui, saíram vários outros projetos. Inclusive eu vi entrando aí online, acabou de entrar agora mesmo o pessoal da Estância Cara, a quem eu tenho um carinho especial, são parceiros nossos que adquiriram aqui, iniciaram aqui conosco os primeiros trabalhos deles, né? O Branquinho lá, o Fredinho, são pessoas que nós gostamos muito. E aqui saiu vários outras empresas que saíram daqui também e hoje estão logrando êxito aí pelo mercado, e o mercado é grande, tem espaço para todos nós, o mundo inteiro quer genética. O ano passado eu recebi aqui na Estância Tamboril 33 embaixadores. Esse ano, agora em fevereiro, eu recebi 14 embaixadores só num sábado. Então isso mostra que o mundo tem vindo conhecer a Estância Tamboril. Não é possível que nós brasileiros, nossos conterrâneos aqui de Goiás, os amigos aqui de outros estados vizinhos, como Tocantins, Brasília, né, Minas, que não vêm aqui, estão convidados para vir aqui conhecer o trabalho. O meu pai hoje se autoconvidou, ele disse que quer ir. Nós vamos marcar uma ida aí. Ó, o doutor Érico está falando, ó, vale a pena conhecer a Estância Tamboril, um lugar magnífico, gente. Olha aí, ó, doutor Érico é uma pessoa, é parceiro meu, é cliente meu, e agora nós temos uma parceria aí, agora nessa formação de proprietários rurais através dos cursos que vão ser ministrados por aqui. Né? Então, eu fico muito feliz em poder receber as pessoas aqui. Você pode ter certeza que aqui na Estância Tamboril, o melhor pedaço de bolo vai para as pessoas, para os meus visitantes, viu, gente? Eu não sou mesquinha, não. Aqui, a minha felicidade é fazer as pessoas felizes. Em junho a gente vai estar aí. Se Deus quiser. Eu falo para vocês que é o seguinte,
é um prazer muito grande mexer com genética, mexer com pessoas, principalmente o pessoal da pecuária. Então, eu quero dizer que aqui está aberto, é um prazer poder receber. Eu quero falar para as pessoas que estão aí através do Instagram da Estância Tamboril, né, que estão nos assistindo nesse momento também, o pessoal do Instagram do Mestre das Conquistas. Eu estarei dia 24 de abril em Brasília, lançando o livro O Mestre das Conquistas no Senado Federal. Quero contar muito com a sua presença, Fernanda, contar muito com a presença aí do grande Gabriel, o Pedro Wilson e o deputado Mauro Rubens e o professor Jonatas estão aguardando a data para conhecer a estância. O professor Jonatas Silva já esteve aqui. O Pedro Wilson está me devendo, está falando aí, ó. O Eliomar. Então é um prazer, você vê aí. Marilda, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? De como é que você hoje está, onde está. Tem muitas pessoas do meu Instagram que entraram aí também, do Desafio do Leite. O Luciano está aí também, que é um amigo nosso, meu, o doutor Gabriel. E tem muitas pessoas que não conhecem você. Então, eu gostaria que você falasse para a gente como é que você começou na atividade, como é que foi sua luta para entrar dentro do agro, né? E hoje quem está na posição que está exatamente pela disciplina, né? Por correr atrás, por focar. Fala um pouquinho para a gente aí sobre a sua trajetória. Eu comecei a minha vida, eu falo para todo mundo, eu era servente pedreiro, pinava a rua em Bela Vista, tive uma vida muito, muito, muito difícil, mas meu pai, sempre uma pessoa muito sábia, muito ensinando a gente que a gente vence pelo trabalho, me ensinava muito. Eu sempre falo, viu, Fernanda? Eu vou contar, tem uma historinha, que eu já contei essa historinha todas as vezes, mas onde mudou a minha vida aí, e às vezes conta aí para as pessoas que a questão de atitude, né? As pessoas, a gente falou agora mesmo, assim, muitas pessoas não têm atitude. É o que está faltando para as pessoas, até para os tiradores de leite. Naquela época, Bela Vista tinha pouco comércio, né? E eu, criança ainda, chegava, falava para meu pai, pô, eu não acho emprego em lugar nenhum. Era só capinando, rua mesmo, tal. Meu pai, eu falei, bati em todas as portas do comércio, não tem um emprego para gente. Aí meu pai falou, meu filho, ali no fundo tem uma enxada, pega aquela enxada e bate na primeira porta que você achar. A pessoa vai deixar você trabalhar. Ela fala, não tem dinheiro, não preocupa com dinheiro. Fala, não, eu quero trabalhar. E aí eu limpava o quintal ali, rastelava, levava e ia embora para casa. Na hora que eu chegava em casa, o que acontecia? A pessoa chegava com dinheiro, chegava com um pedaço de bolo, um presente, e aí eu descobri que primeiro você busca o trabalho, o dinheiro é consequência. O que nós estamos vivendo no mundo de hoje é o seguinte, as pessoas hoje querem saber tudo que você vai fazer, o que eu vou ganhar. O mundo está muito capitalista, as pessoas estão erradas, estão com a inversão de valores, é no trabalho que você ganha. Então, eu comecei ali nessa vida difícil naquela época, mas meu pai muito honrado, minha mãe também trabalhava naquela época, limpava a casa para as pessoas, depois trabalhou no colégio, na limpeza do colégio, e eu não queria aquilo para mim. Eu falei, eu quero uma vida diferente. Aí as pessoas falavam, muita gente falava, pô, a Marilda não vai dar a ninguém na vida, vai olhar para nós todo mundo, e graças a Deus, nós somos 7 irmãos, todo mundo fez acontecer, todo mundo transformou e deu alegria para o meu pai. Eu falo um negócio para você, eu sempre fui um grande orgulho do meu pai, e onde ele está hoje, está no céu, mora no céu, que tem 4 anos que ele faleceu. Eu quero dizer para você que eu fui o grande orgulho do meu pai. E é uma pena que ele não viu isso aqui, eu escrevi um livro, saber que... Mas eu contei a história e aqui está ele aqui, ó. Eu era essa criança aqui, ó, ainda na época, pequenininho, com 7 anos, mas desde pequenininho, eu sou contra o trabalho infantil, mas desde aquela época eu já trabalhava, porque hoje eu acho preocupante, porque hoje as pessoas, os profissionais de hoje vão para o mercado de trabalho depois dos 30. Por quê? Porque ele ficou nesse período tudo formando, fazendo pós-graduação, 30 anos, metade da vida do cara, ele ficou estudando, se preparando. Quando ele vai para o trabalho, depois dos 30, ele desaprendeu, ele perdeu a fome, sabe? E eu quero dizer para você, Fernanda, que eu, todos os dias, quando eu acordo com muita fome de trabalho. Tem pessoas que comem a fome de tomar um café da manhã ou comer. Eu não tenho essa fome. A minha fome é pelo trabalho. E sempre foi. Para vencer, lutar. O grande combustível meu é o trabalho, sabe? Eu me sinto realizado demais pelo trabalho. E o trabalho me deu muito prazer, me deu muitas vitórias, os gols que eu ia fazendo, as vitórias, cada gol que eu ia fazendo no trabalho ia me acendendo, sabe? Então eu sempre fui muito exigente comigo. Então eu saí de servente pedreiro e aí depois consegui emprego em banco,
banco, fui trabalhar em banco. Quando eu mudei para Goiânia, minha vida foi muito difícil. Eu dormi dentro do colégio várias vezes, no colégio Liceu de Goiânia. Depois eu fui dormir em escada de prédio e todo mundo achava que, todo mundo olhava para mim e sorria e me criticava. Ria de mim, abusava, né? Aquele tipo de passado. Mas graças a Deus, aquelas pessoas que olhavam para mim, hoje me aplaudem, sabe? Saber que você foi testemunha disso, o dia que eu lancei o livro lá dentro do Palácio das Esmeraldas, você esteve presente, me prestigiando. Você vê, a gente lotou aquele palácio lá, um ex-servente pedreiro, numa quinta-feira, à tarde, encheu o palácio daquele jeito, só de amigos. Então, eu quero te dizer que o mestre das conquistas, eu sou o mestre, porque eu conquistei muitos amigos nessa Isso vida. nós Não somos foi testemunhas. financeira. Nós saímos de Brasília umas 17, a gente saiu um pouco mais tarde do que eu estava horário no convite. A gente acompanhou o lançamento, nós fomos conseguir, nós deixamos por último, nós fomos conseguir pegar o seu autógrafo, eram umas 22 horas, não era, doutor Gabriel, mais ou menos? Era Do entre 9h30 e 10 horas. O tanto de gente que tinha lá naquele dia no lançamento do seu livro. Lotado, lotado. Eu sou muito agradecido a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, porque é o seguinte, sair de onde eu saí, chegar onde eu cheguei, tanto no mercado financeiro, tanto no mercado da pecuária, sem dinheiro, sem poder, sem pisar nas pessoas, com trabalho, muita luta, eu só tenho a agradecer a Deus, as pessoas que acreditou em mim, as pessoas que todo dia me acreditam em mim, sabe? No trabalho, eu vi a Rosiqueira entrou aí agora mesmo, aí, trabalha comigo há muitos e muitos anos, eu tenho um carinho, ela é minha irmã, sempre falo que minha irmãzinha, né? E eu tenho uma felicidade muito grande de trabalhar com pessoas com quem eu aprendi. E eu falo para você, eu aprendo todos os dias com as pessoas. Eu tenho uma coisa comigo que eu valorizo muito as pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto do ser humano, eu gosto de gente, eu gosto de animal, sabe? É isso que é a minha felicidade. E tem gente que gosta de dinheiro, tem gente que gosta de poder, tem gente que gosta de bens materiais. Eu quero dizer para você que quando você gosta de dinheiro, de poder, Deus não te dá poder. Quanto mais se desprende desse tipo de bens materiais, mais Deus te dá. Sabedoria de Salomão. Salomão pediu para Deus sabedoria, veio dinheiro, veio tudo. Então, quando meu pai me ensinou que, bom, meu filho, pega a enxadinha, vai capinar lá, ele me deu o maior ensinamento. Ele me ensinou que é o seguinte, através daquele ensinamento eu aprendi que eu achava o trabalho, depois do trabalho vinha o dinheiro, vinha o conhecimento, vinha a amizade, veio tudo. Então foi isso que aconteceu e até hoje eu tenho 40 anos no mercado financeiro, nunca fiquei um dia desempregado, sabe? Uma porta, quando fechou, abriu várias, né? E eu sou muito agradecido a Deus por isso. E eu quero dizer para você, porque o Deus que eu sirvo, ele não dorme, sabe? Ele está o tempo todo vigilante e cuidando de mim. Porque enquanto às vezes eu durmo, ele está cuidando de mim. Porque você não tem noção o quanto acontece coisas maravilhosas na minha vida. Todo dia de manhã eu acordo, eu me motivo e vou para cima e quero vencer, quero vencer, quero vencer. Infelizmente a gente encontra pela frente muitas pessoas que querem puxar você para trás, querem rastejar você, falar isso não é possível, isso não dá certo, isso não vai dar, isso não funciona. Mas gente, eu quero dizer para vocês, passa por cima, atropela, não ouve. Nosso maior concorrente é a gente mesmo, né? Exatamente. Eu até ia contar uma breve história, né, assim, minha mesmo, um breve parêntese aí. Eu tinha muita dificuldade, Amarildo, de me comunicar, né, quando mais jovem, né, e na época eu pensava que, bom, para eu trabalhar com o público eu preciso, né, desenvolver essa habilidade. E eu, sem qualquer vergonha nesse sentido, fui e virei garçom num restaurante em Brasília, né? Porque na qualidade de garçom eu teria que obrigatoriamente me comunicar para exercer a minha atividade que eu estava me propondo. E nesse mesmo sentido também, na época estava vindo o Uber para o Brasil, né? E eu falei, bom, esse daqui também é uma oportunidade de eu conseguir me comunicar com pessoas. E foi a partir daí que eu consegui ter mais tranquilidade, que você falou, o terceiro medo que todo mundo tem, né?
de falar em público ou de falar com pessoas. E esse também era um grande medo que eu tinha. E eu olhei para essa dificuldade e pensei em como solucionar esse problema. E, sem qualquer tipo de vergonha, posso dizer, passei algum tempo como garçom, passei algum tempo dirigindo Uber, né? E consegui ter hoje tranquilidade de falar, né? De expor o que eu penso de uma forma bastante tranquila para um maior número de pessoas. Eu falo para você, eu tive muita dificuldade de falar na época, eu até conto essa história aí. Eu devo muito a uma professora que eu tinha, porque eu estudava na época, a professora, um dia ela chegava para mim, eu não sabia escrever. Eu vim de um berço simples, minha mãe não tinha estudo, meu pai não tinha, então não tinha como me ensinar. E aí ela passava para mim, para casa, todos os dias ela passava fazer uma redação. Eu chegava na sala de aula, ela fazia eu ler essa redação na frente de todo mundo. Eu quase morria de vergonha das moças ali, das meninas, sabe, dos amigos, todo mundo, e todo mundo fazia chacota daquilo que estava acontecendo, e era todo dia. E eu achava assim, poxa, essa professora não gosta de mim. Aí um dia eu cheguei para ela e falei, professor, você não gosta de mim? Ela falou, não, pelo contrário, é porque eu gosto, por isso que eu estou fazendo isso. Eu estou pedindo para você. E hoje eu vejo que é o seguinte, nenhum daqueles alunos daquela sala, daqueles alunos fizeram nada, ninguém nunca conseguiu escrever um livro. Aqui a redação que ela me ensinou, virou livro. Então é o seguinte, às vezes aquele que fala com você algumas coisas, que te chama atenção, que te repreende e que exige de você, não quer o seu mal. Você pode ter certeza, entenda que ele está querendo o seu bem. Né? Então eu agradeço muito essas pessoas que foram duras comigo no começo, me ensinaram, né? E eu sou extremamente grato aos meus professores. Se eu cheguei aonde eu cheguei, eu agradeço muito a Deus, agradeço os meus pais e agradeço os meus mestres, os meus professores, porque o pouco que eles me ensinou me fez chegar longe. Isso foi muito para mim. Eu aproveitei, o pouquinho que eles me ensinou, eu aproveitei muito. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, eu sempre falo, as pessoas sempre falam, o importante é aquele que é médico, o importante é aquele que é cientista, o importante é aquele cara. Não, a profissão mais importante do mundo é o professor. Porque ninguém chega a ser médico se no primeiro não passar pelas mãos de um professor. Então eu entendo sempre que o professor, sim, é o grande mestre. Né? E eu quero ser um professor dentro da minha simplicidade, dentro do pouco conhecimento que eu tenho, eu quero ser um professor. Eu quero ser um professor no sistema financeiro, eu quero ser um professor no sistema, no sistema da pecuária. Por quê? Porque a grande faculdade são as pessoas de maior idade, as pessoas que passaram pelo trabalho, as pessoas que têm história para contar. Né? E eu sempre falo uma frase da minha conterrânea, Cora Coralina, que é uma escritora famosérrima aqui em Goiás, que é orgulho de nós goianos, que fala que sábio é aquele que ensina o que sabe e aprende com quem ensina. E eu falo que é o seguinte, o pouquinho que eu sei, eu tento transmitir para as pessoas, sabe? E tento aprender também com as pessoas do dia a dia, o tempo todo. E tento me conectar com pessoas igual você, Gabriel, igual você, Fernanda, que são pessoas que são diferentes do mercado, pessoas que estão querendo fazer a diferença no mercado. Esse tipo de pessoas serve para conectar comigo. Então, eu fico muito feliz. Para mim, não é condição financeira. Eu sempre falo que é o seguinte, eu quero me conectar com pessoas que querem pensar diferente. Pessoas que querem pensar fora da caixinha. Porque hoje, onde todo mundo se dá por realizado, começa a caminhada de quem vai ser o campeão. Então, eu não dou por realizado fácil. Essa frase eu sempre usei. E sempre usei também aquela frase minha, que todo dia latente na minha cabeça, que o esforço vence o talento, quando o talento não se esforça. Né? É muito interessante isso aí. Eu sou fruto do esforço, onde tinha muitos talentos pela minha frente. Eu olhava assim para aqueles caras e falava, puta merda, esses caras formados em escola federal, esse não sei aonde, e toda hora Deus me capacitando, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E Ele me escolheu, me capacitou vocês. Né? Então, essa é a diferença. E as pessoas não entenderam isso. Sabe? Se as coisas não estão dando certo para você, não existe sorte. Você pode ter certeza que na vida não existe sorte, existe Deus, existe trabalho, existe dedicação, existe suor, sabe? É isso que existe. Se você botar na sua cabeça, mas eu não estou tendo sorte. Você ouve muito isso aí. As pessoas falam, não estou tendo sorte. Não, você não está tendo, você sabe o que é? Dedicação. Você não está tendo esforço, você não está tendo transpiração, você não está tendo Deus. Porque quando você se aproxima de Deus, quando você aproxima de Deus e quando você aproxima mais do trabalho,
você vai ver o quanto sua vida vai transformar. Eu falo um negócio para você, quando as coisas começam a bagunçar comigo, aí que eu trabalho. Aí eu trabalho. Aí o homem lá em cima fala, poxa, esse cara aí tá merecendo. Eu vou recompensar ele um pouquinho mais. Mas as pessoas não querem. As coisas estão... Né? A gente acabou falando por telefone. No final do ano, a gente já vinha, eu e o doutor Gabriel, a gente já vinha fazendo um trabalho juntos, né? Dentro dessa questão do agronegócio, e foi uma questão que sempre me encantou, e eu sempre vou estudar os assuntos do direito e economia relacionados ao agro, que é a minha área. E no final do ano eu fui surpreendida com o resultado de um exame que veio um câncer. E então eu tive que fazer uma cirurgia de urgência, tive que sair do circuito de urgência, fui arrancada da cadeira de onde eu estava, né? Que era desenvolvendo projetos e indo para Portugal e vai e volta. E eu me deparei com essa questão. E meu pai veio falar para mim, eu não sei de onde é que você está tirando forças para conseguir encarar isso tudo, né? E uma das forças que foi para mim foi nascer esse livro aqui. E foi aonde, e aí veio essa questão do trabalho. Aí eu chamei o doutor Gabriel e falei, olha, eu preciso direcionar minha mente para o trabalho, senão eu não vou conseguir ultrapassar essa etapa da minha vida. E aí foi onde eu fui desenvolver o site, fui trabalhar em cima de publicar esse livro, que foi publicado logo depois que eu fiz a cirurgia. Tive que, inclusive, adiar essa apresentação desse livro, né, que estava marcada para o começo de janeiro. Eu não consegui, em razão das dores que eu sentia do pós-cirúrgico. Então a gente adiou e acabou lotando, a gente lotou o espaço com um monte de produtor. E então, assim, foi um grande desafio viver isso, mas foi também um grande aprendizado. E o trabalho fez com que eu tivesse forças para passar, para enfrentar toda essa questão da doença na minha vida. E foi uma grande escola, né? Então, eu desenvolvi o site e tem ainda, durante eu não sei se eu vou durante todo esse ano, mas tem 6 livros, eu vou publicar, eu estou com 3 publicações, né? Esse aqui é na área do direito, tem essa do algodão e essa da desigualdade tributária, e dentro do agro, esse ano tem pelo menos mais 2 livros, que a gente vai, à medida que for publicando, a gente vai comunicando a Marilda, a gente vai informando vocês. Então, um é sobre o compliance agroindústria, né, a questão da operação carne fraca. O outro é sobre o problema de agência entre laticínios e os produtores rurais. Então, a gente acho que por isso que a gente conseguiu essa empatia muito grande, né? Porque a gente pensa mais ou menos da mesma forma. O trabalho, ele faz a gente renascer a cada dia. E quando tá difícil, aí é que a gente vai trabalhar mesmo. E essa foi a grande lição da minha vida esse ano. Fernanda, você para todos que estão nos assistindo aí, um exemplo de vida, sabe? Enquanto muitos estão chorando, você está sorrindo. Você pode ter certeza que Deus já te livrou de todos esses problemas dessa doença. Deus está vendo aí porque Deus não quer ninguém chorando, Deus quer ver todos nós sorrindo. E você tirando de letras, estão saindo de letra, vai se meter outra cirurgia agora. Deus vai, Ele que vai operar você pode ter certeza disso. Tá? É a mão dele que é o maior cirurgião do cirurgião. Você pode ter certeza que você já tirou de letra. Você vai contar muitas histórias de superação, a sua história de vida. Eu tenho aqui contando meu livro, e o próximo livro que você vai escrever vai ser contando essa história sua, de superação. A menina que saiu aí... Já me falaram isso, né? E aí você pode ter certeza porque isso tem que ser contado, porque o que você passou, o que você tem passado, e como você tem tirado isso com sabedoria, como Deus tem sido presente na sua vida, tem te dado tanta sabedoria, tanta força, e você pode ter certeza, Deus te quer sorrindo. Por isso que você está aqui hoje, fazendo participando dessa live comigo, e nós vamos fazer outras e outras e outras, e você vai transformar pessoas, porque nós precisamos de gente para transformar pessoas, porque o que tem
nesse mundo é gente destruindo pessoas. E ninguém faz revolução destruindo pessoas. Se faz revolução é transformando pessoas. E para transformar pessoas nós temos que levar o nome de Deus. Eu falo igual para você, eu tive Covid, fiquei com 80% do pulmão tomado, fiquei muito ruim, fiquei 18 dias entre a vida e a morte. E eu quero dizer para você, naquele momento ali, eu era muito próximo de Deus. Mas eu quero dizer para você que depois eu me tornei íntimo de Deus. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Deus me mostrou que a vida da gente não tem nada melhor do que a saúde, do que poder viver, sabe? Então eu quero dizer para você, vive intensamente, Fernanda. Eu quero dizer para você que a sua vida, Deus vai prolongar aí muitas e muitas sua vida ainda. Você sabe por quê? Porque nessa vida aqui, quando você faz o bem para as pessoas, Deus lhe retribui dobrado. Deus não quer gente aqui que veio aqui para destruir pessoas, não. Deus quer pessoas igual a você, sabe? Pessoas que veio no mundo para poder incentivar outras pessoas, para transformar outras pessoas, para levar o nome de Deus na frente. Então precisamos de gente assim, porque está cheio de gente destruindo pessoas. Meu pai falava na simplicidade dele lá em Bela Vista de Goiás, quando ele era pedreiro lá. Ele falava, meu filho, para você ficar bonito, não precisa falar que fulano é feio, não. Sabe? Eu achava essa frase o máximo. Ele falava, meu filho, você não precisa falar, fulano é feio para você ficar bonito. Então, é essa a história. Então, eu conheço você, pelo pouco que a gente se conheceu, tá? Eu sou muito agradecido de você ter me prestigiado no lançamento do meu livro, né? As pessoas do agro, pelo carinho que tem, eu acompanho você pela participação nos grupos, como você é persistente, é determinada, você uma hora está aqui, outra em Brasília, outra hora você está em Portugal, mas o tempo inteiro participando dos grupos, lutando em prol do pessoal do leite. De uma classe. Né? De uma classe. Então eu vejo assim, você é uma abnegada, sabe, que eu sei que você não ganha dinheiro com isso, e as pessoas têm que reconhecer. Eu gasto, pelo contrário, eu gasto dinheiro com isso. E outra coisa, as pessoas precisam de pessoas igual a você. Nós precisamos de gente igual a você. Então que Deus te dê muita força para você lutar contra esse momento difícil que você está passando. Mas você pode ter certeza, se Deus colocou esse fardo nas suas costas, é porque você sabe superar isso aí. Você já está se superando, tirando isso de letra, né? Deus te deu a sabedoria muito grande para você não perder a cabeça, ficar lúcida e com palavras bonitas, igual você está usando aqui nessa live de hoje, né? Porque se fosse dependendo, tem muita gente que poderia estar chorando, estar desesperado. Não, você está sorrindo. E Deus quer você sorrindo. Por isso Ele está aqui nesse momento e você pode ter certeza que Ele está tocando seu coração aí, fazendo você, sabe, enxergar Com diferente esse amor. Sabe? E assim, as pessoas que eu escolhi para estarem à minha volta também, sabe, Amarildo? Então, a gente teve a oportunidade de conversar quando foi o lançamento do seu livro, eu ainda não tinha recebido, nem sabia desse diagnóstico, né? Foi no começo de novembro, não foi? De dezembro, o seu livro? Foi, primeiro de dezembro. Pois é, eu fui descobrir dia 12 de dezembro, então assim, descobri de uma questão aleatória. Então assim, eu segurei o braço do Dr. Gabriel e falei, vamos junto, que a gente está aqui e tem um trabalho enorme pela frente. Me segura que a gente está indo junto nisso aqui. Então, depois a gente acabou se falando por telefone, né? E aí te contei toda a questão. Você logo me deu maior força aí para continuar e não parar. Então, agradeço as suas palavras lá daquela ligação que a gente fez. O espaço que você abriu na Estância Tamboril para a gente lançar o livro e trazer um pouquinho dessa, né, da questão da desigualdade tributária e abandono rural a título de conhecimento do produtor rural. Então a gente quer muito agradecer esse espaço que você cedeu para a gente, né? Agora também nós vamos para a AgroBrasília no dia 26 de maio, nós vamos estar lá fazendo a palestra também, lançando o livro. Então a gente quer agradecer de coração, assim, todas essas portas que você abriu para a gente, uma porta vai abrindo a outra, né? O meio de campo que você fez aí para a gente. Então, Fernanda, a gente é muito grato. Fernanda, conectar com você aí, conectar os meus amigos, compartilhar os meus amigos com você, para mim é um prazer muito grande. Porque Deus é o seguinte, Deus nos deu os amigos, dessas pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento, mas não importa, tem pessoas que é tão
sou mesquinho que nem os amigos compartilham. Eu faço questão de compartilhar e fiz questão de compartilhar você, trazer você para essa live na data de hoje, porque eu tenho certeza que o seu exemplo de superação, de luta, de conhecimento, de mulher guerreira, inteligente, sabe? Que luta por uma causa e está lutando contra a doença, e já venceu isso aí, você pode ter certeza. É um exemplo que tem que ser seguido. Então, eu fiz questão de trazer, porque eu tenho certeza que as pessoas, conhecendo a sua história, conhecendo a Fernanda, vai comprar seu livro, porque você, nesse livro aí, você retrata muito da sua luta pelo leite. E daqui a pouco você vai escrever um livro diferente, contando a história da sua vida. O que eu contei aqui, você vai contar a história da sua vida. Começa a contar a partir de hoje. Lembra que a partir de hoje vai começar a escrever, acorda e começa a escrever a história da sua vida. Porque eu quero dizer para você que mais bonito do que a história desse livro que você acabou de escrever, vai ser a história da sua vida. Porque Deus nos faz às vezes, protagonista da nossa própria história. Ele fez de mim protagonista. Eu estou emocionado porque é o seguinte, Deus me fez protagonista da minha própria história. E está fazendo de você protagonista da sua própria história. E você vai ver que o exemplo, o que vai brilhar aos olhos das pessoas, vai ser o próximo livro que você está escrevendo. Porque quando você escrever, você não vai escrever sozinha. Você vai estar escrevendo juntamente com o Espírito Santo, que vai estar tocando em você, vai estar emocionando as pessoas que vão ler aquele livro. Então você pode ter certeza, você está sendo protagonista da sua própria história. Começa a partir de hoje a escrever a história da sua vida, que vai simplesmente impactar a vida de muitas outras pessoas. Esse é o grande legado que nós devemos deixar. Eu quero dizer para você que quando eu escrevi esse livro aqui, eu me tornei imortal. Por quê? Porque um escritor não morre. Ele deixa a sua obra para a vida toda. Eu estou deixando essa obra aqui. Eu já estou começando um novo livro. E eu quero dizer para você que o próximo livro, eu quero impactar mais pessoas. Eu quero falar mais de Deus. Eu quero falar mais dos meus amigos. Eu quero falar mais das pessoas que eu gosto. Eu quero, sabe, revelar aquilo que eu não tive a oportunidade de falar nesse livro, porque eu estava aprendendo a escrever. Porque até então eu era um neófito. Agora eu já estou começando a aprender a escrever. E começando a aprender. E essas palavras que eu quero escrever no próximo livro. Você pode ter certeza que eu também estou sendo protagonista da minha própria história. Sim, curso superior, sabe? Tem uma luta em prol de um segmento sofrido, dos pequenos, né? Então eu só tenho a parabenizar você. Ter você aqui na tarde de hoje aqui foi para mim, juntamente com o Dr. Gabriel, um prazer muito grande as pessoas conhecer você. Então, obrigado por estar aqui hoje comigo, que Deus possa te guiar, que Deus possa te cuidar de você, e você pode ter certeza, você vai ser muito feliz, sabe? Deus te quer sempre sorrindo e você tem que continuar fazendo essa live que eu fiz aqui hoje com você, porque seja a primeira de muitas que você vai fazer a partir de hoje. Você vai aprender que através dessa live, você vai começar a fazer outras lives aí, porque nós precisamos contagiar as pessoas. Chega de contaminação. Internet não pode contaminar as pessoas negativamente. Nós estamos cheios de coisas na internet que contaminam as pessoas negativamente, estão contagiando negativamente. Nós viemos aí do Covid que contagiou o mundo todo. Então nós temos que contaminar, não, contagiar. Nós temos que contagiar as pessoas positivamente, com coisas boas, com palavras bonitas, com pessoas boas, mostrando pessoas que queiram vencer, pessoas que queiram realizar as coisas. Então eu quero dizer para você, eu estou muito feliz de poder receber você aqui. Essa primeira live foi para tocar no seu coração, para poder mostrar para você que você tem uma missão, conectar com mais pessoas. A partir de agora você vai começar a fazer live constantemente. E vai conectar com outras pessoas. E vai contar um pouco da sua história de vida. Esquece um pouco do segmento do leite, começa a contar um pouco da sua história. Do americano que saiu simples lá do interior de Minas. No interior de Minas. Eu vou falar para você. Você sabe por que não tem mar em Minas? Você não sei por que não tem mar em Minas. Você não sabe.
Você não sabe por que Não, não tem mar em Minas. É porque o mineiro vai na igreja, ele sai, chega lá na igreja e fica, livrai nós de todos os mares, afastar todos os mares. E aí Deus entendeu que era o mar e mandou o mar para o Espírito o Santo. ar. Aí Tá mandou certo. tudo para o Espírito Santo, mandou mar para Minas. Ai, tá Porque o certo. mineiro fala mal e fala mar, né? Então... Tá certo. E pro Goiás? Não, E pro Goiás? nós goianos aqui não precisamos de mar, não, porque se tivesse, tinha que cobrar ingresso. Né? Porque Goiás já é uma terra abençoada, que é plana, que é uma planície só. A terra das mulheres bonitas. Tem tudo de bom aqui, a terra fértil. Então, pô, se mandasse mar para cá, não ia sobrar nada. Aqui todo mundo queria morar aqui. Não tem jeito, nós tínhamos que cobrar ingresso. Tá certo, mas a gente quer agradecer, vou agradecer aqui, depois passar a palavra do doutor Gabriel. A gente quer agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com você, de abrir espaço, a gente se colocar à disposição do produtor rural que quiser entender mais sobre o assunto, né, sobre a questão do livro mesmo em si, da desigualdade tributária, do abandono rural, quiser entender como é que se faz esse planejamento financeiro, né, e tributário, nós estamos fazendo na propriedade do meu pai. Então, assim, o produtor que estiver interessado e que quiser tirar dúvida e quiser conversar, pode seguir aí o Instagram ou do Desafio do Leite, ou Fernanda Dias Marra, ou o doutor Gabriel, ele vai colocar, o doutor Gabriel Rudá também vai colocar o dele. E a gente está aí à disposição. A gente vai, assim, eu tenho o procedimento cirúrgico, então eu espero poder estar bem para aí o seu lançamento do seu livro no Senado, né, dia 24 de abril, não é isso? 24 de abril, no 24 Senado de Federal. abril, exatamente. E em maio, dia 26, 9h30 da manhã, a gente espera vocês lá na Agro Brasília, no lançamento do livro também, para todo mundo. Antes do doutor Gabriel fazer um encerramento aí, eu quero agradecer aí a presença da Cíntia, que está sempre mandando mensagem aí, a Cíntia falando palavras bonitas aí, agradecer a Rosiqueila também, que está falando aí, a minha companheira, minha irmãzinha, que eu tenho um carinho muito especial por ela, uma pessoa maravilhosa. Eu falo que a Rosiqueila foi um presente de Deus na vida da minha família e minha. Eu conheci a Rosiqueila, ela, nos momentos mais difíceis, ela está sempre comigo, né? Minha grande amiga, né? Juntamente acompanhando minha família junto comigo. Então eu tenho só agradecer eles, a Rosiqueila. Inclusive no momento terminal do meu pai, né? Nos minutos finais, ele pediu pela presença dela. Só dos meus filhos só está faltando a Rosiqueila. Pediu a Rosiqueila para vir, eu liguei para ela, ela veio juntamente com ele, sabe? Então, a Rosiqueila faz parte, é uma irmã que eu tenho, né? Que Deus me deu, e eu só tenho a agradecer a Deus por isso. E a família Pires, o Eleomar, que está aí também, que é um grande primo, eu tenho o maior orgulho de fazer parte da família Pires, né? São uma família maravilhosa, família de escritores, família sabe, abençoada. Então eu tenho muito a agradecer a todas essas pessoas que vêm me ajudando, a me ensinando, sabe? Porque eu não nasci escritor, não nasci em executivo, né? Foi Deus que foi me capacitando, né? E essas pessoas maravilhosas que vêm me incentivando. Então, doutor Gabriel, pode fazer encerramento. Obrigado. Mário, agradecer aí o convite, né? A disponibilidade aí do tempo, do espaço para a gente trocar um pouco de ideia, né? Parabenizar também por esse tipo de atitude, assim, acho que é muito importante isso que você está trazendo, né? A experiência pessoal, que é uma motivação, né? Até bem consonante com o que foi dito, né? Às vezes trazer mais força para o produtor para que ele possa ver um caso de sucesso e ver que o que distancia, às vezes, o sucesso é só essa atitude, né? E transmitir boas energias é sempre muito positivo, como você mesmo falou. Queria agradecer também a presença de todos, né? Agradecer aí a presença do seu Dimas, né? Que é o proprietário da Fazenda Eldorado. Meu pai. Um abraço. Tá aí assistindo, ele e minha mãe. Minha mãe também tá. Fala pro seu Dimas que eu já sou fã dele. Primeiro, que ele quer me visitar. Segundo, por ele ser pai da Fernanda, que é nossa grande amiga. Eu tomei uma bronca, porque no dia do lançamento do livro, como o público era produtor rural, eu acabei esquecendo da minha mãe, mas eu sou filha da minha mãe também. Eu queria agradecer que está aí, a minha mãe, e a mãe do doutor Gabriel também está aí. Acabei de dar uma olhada espiadinha para ver quem estava.
Queria mandar um abraço para Agradecer todo também mundo. minha mãe, né? E minha família como um todo também, que sempre foi um apoio muito grande, né? Sempre me deram excelentes ensinamentos e me permitiram chegar onde eu cheguei. E também agradecer aí a presidente doutor Luciano Ramos, né? Um grande amigo também, que Que tá na advogado, live aí. está aí acompanhando e que vem nos acompanhando aí também toda a trajetória. Eu acho que seria isso. Acho que Feliz Páscoa, né? Para todo mundo, um domingo de Páscoa, muito abençoado, né? Que todos tenham tido a oportunidade de passar com os familiares e com as pessoas mais próximas. E eu acho que seria isso. Eu acho que devolver a palavra aí para o Amarildo para ele fazer aí o encerramento. Minha irmã Quando eu também vou, tá aí, ó, a Andréia, do Desafio do Leite, ela que toma conta aí do Instagram, ela tá vendo a gente também. um abraço aí para a Andréia. Eu fico muito feliz aí de ver vocês falar em pais, mães, porque falar em Deus, né? Porque esse é o princípio, né? Quem não honra pai, não honra mãe, você pode ter certeza que as coisas não prosperam. Eu tenho essa filosofia na minha vida. Na minha vida, antes de tudo, eu sempre tive como a maior autoridade do mundo, sabe? Eu honro a Deus, que eu entendo que é a maior autoridade que está presente entre nós. A autoridade constituída pelo homem, ela é importante, eu respeito. Agora, honrar, eu honro a autoridade que é Deus. Eu quero dizer para vocês que eu tenho também muito orgulho do meu pai e da minha mãe pelos ensinamentos que me deram. Tenho muito orgulho da minha família, né, que sempre esteve comigo, né, minha esposa, meus filhos, né, minha mãe, meu pai, todo mundo que cuidou de mim aí para mim chegar onde eu cheguei. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, porque eu entendo que é o seguinte, tem uma frase que também é latente na minha cabeça, que a vida vai lhe tratar da mesma forma que você trata seus pais. Se você está apanhando da vida, olha como você está tratando seus pais. Você pode ter certeza, se a vida vai te tratar da mesma forma que você trata seus pais. Trata bem seus pais, que você vai ver como a vida vai mudar com você. Às Verdade. vezes, eu estava assim, apanhando a vida assim tal, mas meu pai, todas as vezes, eu ia lá, mas onde ele está, todos os dias eu converso muito com ele. Falo, pai, olha aqui. Eu falo, meu pai, eu me emociono, sabe? Porque foi meu grande ídolo. E as pessoas de hoje, eu vejo assim, fala do pai como se o pai fosse um objeto qualquer, ultrapassado, né? As pessoas hoje não respeitam mais. Eu vejo assim, quando eu falo do meu pai, eu me emociono todas as vezes. Por quê? Porque meu pai, ele me bateu muitas vezes, mas me bateu com o olhar. Nunca bateu em mim, nunca pegou um cinto, nunca encostou em mim. Mas meu pai, ele reprimia e batia em todos nós com o olhar. Às vezes o olhar do meu pai, ele olhava de uma forma e a gente ia chorar no canto, lá no quarto. Por jeito de ele olhar, a gente falou, meu pai não gostou, ele reprimia com o olhar. E eu aprendi isso, Fernanda. Eu aprendi muito com meu pai. Esse foi um grande mestre, porque eu aprendi isso. Eu aprendi no mercado de trabalho que eu nunca precisei gritar para poder mudar situações. Eu nunca precisei bater em filho meu, nunca precisei criar situações desse jeito. E eu acho que esse é o exemplo que a gente tem que levar. Esse exemplo que meu pai me deu é um exemplo que nós temos que passar para outras pessoas. Porque é o seguinte, não sei se eu acho que você está do lado do seu pai aí, deve estar olhando para você e falando assim, quantas vezes eu te bati com o olhar, Fernanda? E bateu. Porque às vezes o pai da gente, ele reprime você só com o olhar. E a gente apanha, isso dói muito mais do que muitas cintada que às vezes você apanhou, ou chinelada. Então eu quero dizer que esse é o legado. Então esse é o pai que eu tive. É o pai que eu me emociono em falar, porque ele me bateu com o olhar. Sabe? Bateu muitas vezes, mas só com o olhar. Mas às vezes ele punha, sentava no colo e falava, meu filho, ó, isso aqui não presta, cigarro não presta, você não pode fumar. Eu nunca fumei. Ó, droga, não. Bebida não presta. E graças a Deus, nenhum dos filhos seguiu o contrário, tudo ouvindo as orientações do meu pai. Então eu entendo que esse é o verdadeiro mestre, porque tem um ditado, o mestre é aquele que ensina sem agredir, né? Você não precisa fazer força,
para poder passar os ensinamentos. E esse ensinamento, e assim, hoje eu fico muito feliz quando eles criaram esse nome para o meu livro, O Mestre das Conquistas, né, no trabalho da editora Visão. Eu quero agradecer o Elbert aqui, agradecer a todos da Editora Visão que acreditou em mim e tem aí tido um trabalho maravilhoso do meu lado. E eu estou agora, dia 24 de abril, lançando no Senado Federal, com a presença de todo mundo lá, vários senadores, e eu quero contar com as pessoas. Vai ter ônibus saindo aqui de Bela Vista, passando por Goiânia, para levar os meus amigos. Eu quero que vocês que possam compartilhar, pedir para me ajudar, vamos levar a gente lá, o auditório Antônio Carlos Magalhães, né, vai estar pela primeira vez lançando um livro lá de um ex-servente pedreiro lá, de um belavistense, porque eu sempre falo, não importa onde você nasce, é importante onde você quer chegar. Eu sempre quis chegar lá, não como senador, mas como respeitado por todos os políticos, independente da sua sigla partidária. Pode ser PMDB, PSDB, toda, porque eu não sou amigo, quero ser amigo dos políticos. Eu não quero ser político. Esse é o exemplo que eu quero dar, eu quero deixar. Através desse exemplo que o meu pai me ensinou, me reprimir através do olhar, eu quero pedir aos meus amigos que me ajudem, me prestigiem nesse dia 24 de abril, no Senado Federal, no lançamento do meu livro, esse livro que está à disposição nas plataformas Amazon, em inglês e português. Tá? E estou aqui, humildemente, passando o meu contato para aqueles que quiserem fazer contato comigo, será um maior prazer. E aquele que quiser fazer alguma pergunta, escreve aí que eu vou acioná-lo aqui, eu vou deixar, vamos responder a pergunta para eles. Nós precisamos abrir também para algum participar. O meu telefone, eu sempre deixo aí, meu telefone, até eu vou escrever aqui, não sei se sai aí para vocês, sabe? Porque é o seguinte, eu gosto de deixar, porque eu não tenho nada a esconder. Sabe? Eu recebo hoje 2.000 mensagens dia, às vezes. Aí, tá aí. Mestre das Conquistas, tá aí. Esse é o telefone meu direto, tá? Para aquele que quiser, tá aí meu telefone, pode mencionar, pode mandar mensagem. Aquele que quiser pegar autógrafo, eu passo autógrafo. Se aquele que precisar, hoje eu faço palestra, hoje a gente tem feito palestra nos colégios, tem mudado pessoas, e eu quero deixar esse legado. Então, gente, para encerrar, eu quero terminar agradecendo ao doutor Gabriel, agradecendo a Fernanda, agradecendo a todos que permaneceram aqui conosco até agora, e que Deus possa abençoar a família de cada um de vocês, sabe? Porque é muito gratificante, no domingo de Páscoa, poder falar com cada um de vocês. Porque o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus de vocês. Bem, obrigada, Marildo. A gente vai despedindo aqui, né? Desejar aí um finalzinho de domingo de paz e alegria, né? E saúde aí, finalzinho de domingo de Páscoa para as famílias, para as pessoas, e a gente quer novamente deixar aqui o nosso agradecimento, né? E uma próxima estada aí no Senado e convidar essas pessoas para irem assistir esse lançamento. Juliana Machado está pedindo para falar um pouquinho sobre a faculdade ao céu aberto. Você está criando. Não, a Tamboril se tornou uma faculdade ao céu aberto em função do tanto de convênio que nós temos. Nós temos um convênio com a Universidade Federal de Goiás, onde a gente recebe aqui alunos e professores. E essa aqui, gente, eu estou no escritório da Estância Tamboril. Olha aí. Olha aqui, eu estou aqui no escritório da Estância Tamboril. Eu vou dar um giro de 360 graus aqui para vocês, né? E aqui está os convênios firmados com a Universidade Federal, está aqui. Aqui é a Estância Tamboril. Estou mostrando para você. Eu estou no meu escritório aqui na Estância Tamboril, aqui, ó. E a partir de agora, nós estamos com um trabalho aí, firmado aí junto com o Dr. Eric. Nós vamos ter curso aqui na Estância Tamboril para poder ensinar as pessoas que têm propriedade rural para que venham nos visitar nas datas estabelecidas nos cursos, que a gente vai tentar ensinar um pouquinho do que nós sabemos, nós vamos tentar compartilhar isso com as pessoas para que eles possam implementar isso na fazenda deles. Alguém mais tem alguma pergunta? Nós estamos nos retirando. Amarildo, você é um grande homem, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo desenvolvimento todo do seu sucesso, a construção da sua trajetória.
E, novamente, obrigada pelo espaço. Em junho a gente vai estar aí na Estância Tamboril. Se Deus Meu pai quiser. já anunciou, quero ir também. Ó, quem está Viu? entrando aí, ó, Eduardo Mello. Eduardo Mello entrou aí, cantor, ex-Nashville, grande amigo meu. Um abraço para Eduardo. Acabou de entrar. Eduardo é gente finíssima, um grande amigo, gosto demais dele, viu? Aí assim que a gente definir a data também, acho que dá para postar, né, Marildo? Dá sim, Do dá pessoal. sim. Então tá bom. Um abraço. Gente, obrigada aí, feliz Páscoa para vocês. Tudo de bom. Um abraço a todos, Um gente, abraço fiquem a todos com aí, Deus. sua família. Um ótimo final de domingo a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Fica com Deus. Amém. Tchau. Aí, vou mostrar aqui.